Olá campeão, vamos começar uma live para a gente conversar um pouco sobre as medidas do governo federal para o controle do avanço do coronavírus no Brasil. Eu vou pedir que você compartilhe, por favor, esta live, por eu considerar ser de suma importância esta live nesse momento, ok? Vamos lá. Pessoal, está na hora da gente começar a parar de usar os meios de comunicação, principalmente a TV Globo, e a Globo precisa parar com isso. Nesse momento, nós precisamos de união, precisamos deixar as desavenças de lado, precisamos nos focar no inimigo comum, que é o inimigo de todos nós, que é o coronavírus. É lamentável perceber que algumas emissoras de televisão e alguns canais de comunicação, como jornais e sites ligados a esses jornais, se utilizam desse momento de pânico, de dor, nesse momento em que o amanhã se torna incerto em algumas áreas, e usa esse momento para tentar fazer uma política de desconstrução da figura do presidente da República, colocando Jair Bolsonaro como um menino irresponsável que não sabe o que está fazendo. Eu estou fazendo essa live, ainda que o alcance dela seja infinitamente menor do que esses canais, do que a audiência desses canais, mas eu estou cumprindo o meu dever patriótico. E é por isso que eu estou pedindo para que você compartilhe, porque você vai estar compartilhando verdades. Verdades que eu estou dizendo aqui, não como eleitor e como vice-líder do governo de Jair Messias Bolsonaro, não como alguém próximo ao presidente Bolsonaro, mas como cidadão brasileiro, claro, investido da autoridade do Parlamento Nacional. Eu agora há pouco ouvi uma entrevista do governador Wilson Witzel fazendo política com caos. Ele baixou o último decreto tentando orbitar sobre decisões que são federais. Fechamento de portos e de aeroportos, não é? Fechamento da área limítrofe do estado do Rio de Janeiro, ou seja, fechar o estado do Rio de Janeiro como se o estado do Rio de Janeiro fosse um país, não é? Bem, o Wilson não é bobo, o Wilson Witzel, o governador, não é ignorante, sua assessoria não é ignorante. Eles sabem que essas decisões são decisões do governo federal. Mas por que o governador aplica e dá publicidade a essas decisões? É justamente para colocar a população nesse momento contra o presidente da República. Por quê? Porque ele sabe que as medidas que o governo federal está tomando são medidas pautadas por aquilo que está se vendo ao redor do mundo inteiro. Ou seja, tanto a ANAC quanto a Anvisa, enfim, o governo federal estão olhando as melhores práticas do mundo, de outras nações, sobre o combate, como proteger-nos desta evolução do coronavírus, ok? Para que se tome decisões corretas e não decisões alarmistas. Então, o governador agora, no RJTV, simplesmente disse que não consegue ter diálogo com o governo federal. Se quiser ter algum diálogo, ele tem que mandar carta de que o governo federal precisa entender que precisamos salvar vidas, que ele sim está preocupado em salvar vidas, mas o governo federal não está fazendo nada, não está ajudando para que se salve vidas. Isso é muita canalice. Isso é muita cachorragem. Um discurso desse é discurso de gente que deseja fazer do caos algo que lhe beneficie politicamente.
Vamos lá então. Que tal o presidente Bolsonaro dizer: governador Wilson Witzel, ao invés do senhor estar preocupado em fechar portos e aeroportos e fechar todo o estado do Rio de Janeiro como se fosse um país, por que o senhor não cuida do pior problema que hoje o Rio de Janeiro está enfrentando em relação ao combate ao coronavírus? Sabe qual é? Não é álcool em gel, é falta de água na casa das pessoas. As pessoas estão sem água em casa. Várias comunidades, e eu não estou falando de favela não, eu estou falando de bairros da Baixada Fluminense que não tem água para lavar a mão, água para lavar a mão. Agora imagina em um estado que não consegue oferecer água, que é o elemento básico para o combate ao coronavírus, para que a pessoa lave as mãos. Se o governador não consegue oferecer água, o governador está preocupado com portos e aeroportos e fechar o estado do Rio de Janeiro como se fosse um país, como se fosse uma nação, pelo amor de Deus. Sendo que quem está questionando isso sou eu, não é o presidente da República. Eu estou dizendo, já pensou se o presidente partisse para o mesmo expediente dessa politicagem rasteira? Vamos parar com isso. Cada um está fazendo o seu papel. Liguei agora para o ministro Tarcísio e questionei ele sobre o fato do governador falar que os aeroportos estão abertos, recebendo tudo quanto é estrangeiro entrando aqui no país, sem nenhum critério de saber se a pessoa tem ou se não tem coronavírus. Liguei para o ministro, porque eu não ia fazer aqui uma live baseado em fatos mentirosos ou fatos que não estivessem alicerçados com a verdade. Eu ouvi do ministro dizendo: deputado, isso é mentira. A Anvisa está controlando todos os portos e aeroportos. A demanda de viagens caiu 70%. As pessoas não estão viajando. E o que o ministro disse? Não adianta eu fechar os aeroportos. Por quê? Porque tem profissionais viajando, profissionais da saúde viajando por esses aeroportos. Como é que eu fecho aeroportos, disse o ministro Tarcísio, não é? Da infraestrutura, se eu preciso de órgãos que serão transplantados em outras pessoas e que precisam dessas viagens, desses aeroportos. O que o ministro disse é o seguinte: a vida não parou. A vida continua. A Anvisa está lá tomando conta de quem chega com febre, tomando conta de quem chega com alguma característica desta praga que é esse coronavírus, está lá tomando conta. Agora, fechar o aeroporto nesse momento, o aeroporto de um estado só, o governo federal entendeu que não é necessário agora e que não é a melhor medida, ok? Ainda que eu acho que seja, ok? Fecha tudo com o aeroporto e ninguém entra, ninguém sai do Brasil, ok? Mas essas medidas extemporâneas, baseada no caos, baseada no senso comum de que deveria ser feito assim, enquanto nós estamos fazendo essa discussão, o governo federal, que tem técnicos responsáveis, está fazendo uma discussão técnica. Se o presidente Bolsonaro quisesse jogar para a galera nesse exato momento, era só ele fazer as mesmas coisas que estão sendo feitas pelos governadores. Pronto, todo mundo iria dizer: valeu, Bolsonaro, você conteve esse coronavírus, ok. E a economia do Brasil? O problema é que o presidente Bolsonaro está com dois pratos girando na mão dele e não pode deixar os dois caírem. Se de um lado você tem esta praga que é esse coronavírus, do outro lado você tem uma recessão terrível e um desemprego profundo que vai levar as pessoas à morte,
Porque daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, se a gente não tomar cuidado com aquilo que desde antes o presidente está falando, histeria coletiva. O presidente Bolsonaro, quando fala de histeria, não está falando porque está diminuindo a importância das ações que nós precisamos tomar juntos, governo federal, governos estaduais, governos municipais. Não é diminuindo a seriedade desta praga que é o coronavírus, mas é simplesmente dizendo o seguinte: gente, se não tomarmos medidas consciente, daqui a 30, daqui a 60 dias, nós vamos mergulhar o nosso país em um caos, em uma recessão que não terá volta. Ah, mas a Itália é outra história. E outra coisa, você acha que a Itália toda está parada? Não, o que está parado é a Lombardia, que é, eu nem sei se eu agora falei certo, que é aquela região onde estourou o caso de coronavírus. Mas não é toda a Itália. A Itália está funcionando. Parte da Itália, onde o surto foi maior, é que foi parada, é que entrou toda aquela região em quarentena. O mundo está funcionando, a América está funcionando, está tudo funcionando. Agora, o que você não pode impor é o país de parar de funcionar. Tem micros e pequenos empresários que não vão aguentar isso por 30 dias. Não vão aguentar. Aí, enquanto se calunia o presidente da República, porque é calúnia, porque é mentira, por que não se diz quais as ações do governo federal, conforme o governador Wilson Witzel questionou? Vamos lá. Ações do governo federal. Olha como o governo federal é irresponsável. Eu estou sendo irônico. Olha só. Primeiro, olha como que o governo federal está preocupado com a economia e não só em colocar todo mundo em casa trancado, ninguém faz nada, cuidado. Não é só assim. O governo federal agora liberou 23 bilhões de antecipação da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Já vão poder sacar agora, abril. E mais 23 bilhões que os aposentados e os pensionistas poderão também sacar no mês de maio. Ou seja, são 46 bilhões só de liberação da primeira e da segunda parcela do INSS. O que o governo federal está fazendo mais? Liberando 21 bilhões e 500 milhões de reais que ele está tirando do PIS e do PASEP para serem transferidos para o FGTS, para permitir que o trabalhador faça saques nesse momento de crise, porque a economia tem que girar. Olha o que o governo federal está fazendo, liberando 12 bilhões e 800 milhões de reais de antecipação do abono salarial, porque as pessoas irão ficar desempregadas e precisarão ter dinheiro para comprar na mercearia, para comprar no pequeno comerciante, porque essa economia precisa girar. O que o governo federal está fazendo? Liberando 3 bilhões e 100 milhões de reais como reforço ao programa Bolsa Família, destinando esses recursos para possibilitar a ampliação de beneficiários. Com 3 bilhões de reais, o governo federal vai aumentar para 1 milhão de pessoas, 1 milhão de famílias, o Bolsa Família. O programa Bolsa Família, que hoje atende X, vai atender mais 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque o governo federal, porque o presidente Bolsonaro já está enxergando a recessão que vai vir e que os mais vulneráveis vão precisar comer. O que o governo federal está fazendo mais? Chamou os bancos e está reduzindo o teto dos juros do consignado. Ou seja, alguém que precisa nesse momento de crise pegar dinheiro, não vai pegar a juros exorbitantes. Está aumentando a margem para pagamento, a margem do prazo de pagamento está sendo aumentado também. Bolsonaro chamou os bancos públicos e ordenou que eles liberassem 75 bilhões em crédito agrícola para capital de giro, para crédito consignado. Para quem? Para quem está lá no campo e vai botar comida na nossa mesa, nós que estamos aqui na cidade.
Pelo amor de Deus, 5.000 médicos estão sendo contratados só no combate ao coronavírus pelo governo federal. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 30.000 kits para a detecção do Covid-19. Pelo amor de Deus, vamos dar informações corretas. Não vamos ficar fazendo politicagem nesse momento. Abre o Facebook aqui, porque eu quero ler algo aqui muito importante. Muito importante. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Eu fico revoltado com essa mentirada sórdida, canalha, que usam esse momento de caos para desestabilizar o governo federal, patrocinado pela Dona Globo. Isso é uma vergonha. Vergonha. Em vez de todos nós estarmos unidos nesse momento. Chegou aqui para mim, aliás, está até no Facebook lá do presidente, mais ações do governo federal envolvendo o Ministério da Saúde no enfrentamento ao coronavírus. 432 milhões destinados a estados para reforçar ações contra o coronavírus. O governador Wilson Witzel, desses 432 milhões, o Rio de Janeiro vai receber muita coisa também, porque vai ser principalmente Rio e São Paulo, onde estão os maiores casos. Segundo, distribuição inicial de dezenas de milhares de kits para identificação do coronavírus. Esse eu já falei. Outra coisa, recursos financeiros a unidades de saúde das cidades de todo o Brasil que fiquem mais tempo em funcionamento. Ou seja, as unidades de saúde como UPA, como Clínica da Família, como postos de saúde vão receber dinheiro extra do governo federal. Como é que o presidente não está fazendo nada e não está agindo? Quarto, aprovação de registros de mais de 8 empresas para testes rápidos para o coronavírus. Acabou essa burocracia. A empresa que domina e que tem capacidade para fazer esses kits está liberada para fazer sem burocracia, a não ser as básicas. Ainda mais. 5. União Nacional de Produtores, atenção, União Nacional dos Produtores de Álcool se propôs gratuitamente na distribuição de matéria-prima que se fizer necessário para a produção de insumos no combate ao coronavírus. Ou seja, os produtores de álcool de todo o país vão começar a produzir álcool em gel e entregar ao governo federal para que seja distribuído gratuitamente para os mais pobres. E tem outras medidas e outras medidas e outras medidas. Pelo amor de Deus. Aí usa o RJTV para quê? Para quê? Usa o RJTV, usa a Globo. Simplesmente o governador Wilson Witzel para dizer que o governo federal nada está fazendo. Governador, coloque água na torneira do povo. Governador, o Rio de Janeiro tem casas sem água. Água, eu estou dizendo aqui na Zona Oeste, eu estou dizendo aqui em Campo Grande, eu estou dizendo em Uaíba, Guaratiba, eu estou dizendo em Nova Iguaçu, eu estou dizendo em Belfor Roxo. Tem gente que não tem água na torneira, governador, e o senhor está preocupado em fechar aeroportos, coisa que não é da sua alçada, governador, para fazer politicagem, governador. Pelo amor de Deus, governador, coloque a mão na sua cabeça, governador. Cumpra o seu papel. O senhor não é presidente da República, eu sei que é o seu sonho, vai chegar o dia, se Deus quiser, que chegue, mas não é da sua alçada. Por que o senhor fica se metendo na alçada que é do governo federal? Eu sei por quê, governador, é para malignamente o senhor colocar o povo contra o presidente da República. Mas enquanto eu tiver voz aqui, eu vou falar. E não vou me calar. E vou dizer as verdades. Governador Wilson Witzel, o povo está querendo água na torneira. Tá? Pobre não viaja de avião. Pobre não está preocupado com o aeroporto. O pobre está preocupado em lavar a mão, governador. Lavar a mão. Água e sabão. Água e sabão. Coloca água na casa do pobre. Na casa de gente que nem tão pobre é, mas que não tem água hoje, por incompetência
do estado do Rio de Janeiro. E eu sei que não é culpa só sua, não. É ao longo desses anos, é ao longo de vários governos. Sejamos justos. Agora, pelo amor de Deus, se o senhor não consegue colocar água na bica do povo, vai se preocupar com o aeroporto? Um abraço, compartilhe.